Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta segunda-feira, 17 de novembro. Veja os nossos destaques. Comissão especial que apura a possibilidade de cassação da vereadora Brisa Braque encaminha parecer para votação no plenário da Casa. Pix completa 5 anos e se torna um dos principais meios de pagamento dos brasileiros. Período de solicitação de matrículas especiais teve início nesta segunda-feira nas redes estadual e municipal de ensino. Botão do Pânico se consolida como importante ferramenta na proteção de mulheres em situação de violência. Aqui no estúdio eu converso com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Roberto Wagner. A gente conversa sobre a força-tarefa do CREA na fiscalização sobre os carregadores de carros elétricos e também nas ações de combate ao exercício ilegal da profissão. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa esta edição com as notícias da Câmara Municipal. Os vereadores da Comissão Especial de Investigação do pedido de cassação da vereadora Brisa Braque aprovaram o relatório apresentado pelo vereador Fúvio Saulo. O documento pede a anulação do mandato da parlamentar do PT. A última reunião da Comissão Especial de Inquérito que apura a denúncia de irregularidade do uso de emenda por parte da vereadora Brisa Braque ocorreu na presidência da Casa. Na oportunidade, o membro do colegiado, o vereador Daniel Valença, apresentou argumentos que divergem do parecer pela cassação da parlamentar. Na verdade, nós apresentamos um voto em paralelo, um voto divergente, e nós apresentamos esse voto em virtude de que esse processo é uma escandalosa perseguição e violência política de gênero contra a vereadora Brisa. Primeiro, porque ela destinou emendas segundo as regras como elas são hoje. Segundo, porque a responsável pela execução e fiscalização é a Funcart. E existe o fiscal da Funcart que acompanhou a execução, disse que não houve nada irregular ou ilegal durante a execução. O parecer jurídico da chefa do setor jurídico da Funcart foi pela legalidade da atividade e a secretária deu encaminhamento favorável à atividade. Então, na verdade, é uma pura perseguição. Quando a gente olha a denúncia que motivou isto aqui 90 dias atrás, ela dizia que o artigo 12, inciso 11 da Lei de Improbidade afirma que o vereador, o parlamentar, enfim, a pessoa pública não pode fazer uso de dinheiro público para se autopromover. Acontece que o vereador denunciante mudou a legislação para dizer que não pode fazer atividades político-partidárias. Ao longo do processo ficou nítido que não houve nada de partidário nessa atividade. E aí o relator vai e diz que não pode haver evento político-ideológico. Então é uma verdadeira aberração, em que o relatório não responde à pergunta inicial, à denúncia inicial, e a própria denúncia inicial é, na verdade, uma violação do texto legal. Os vereadores Fúvio Saulo, relator do processo, e Anne Lagartixa, presidente da SEI, definiram pela cassação da vereadora. Os parlamentares relataram que tiveram acesso a provas de que o evento, denominado Rolê Vermelho, teve cunho político-partidário. Nós apresentamos o nosso relatório na última sexta-feira e foi votado agora pela Comissão Especial o relatório que define o processo de cassação da vereadora Brisa. O que nós entregamos aqui é um fato em que a vereadora, que foi julgado que a vereadora utiliza redes sociais, espaço, convocando a sociedade, convidando a sociedade para um evento que seria cultural, que seria o Rolê Vermelho. No momento que a vereadora passa a convidar a sociedade para um evento Rolê Vermelho Bolsonaro na cadeia, isso causa uma infração enquanto mandatária como vereadora, com mandato. Isso interfere no nosso julgamento que diz que o evento passou a ter cunho político. Várias pessoas foram para aquele evento não para curtir a parte cultural, mas sim para comemorar a prisão de um opositor político. Isso é o fato que acarreta a irregularidade da vereadora e foi isso que foi julgado. Um fato
básico para a sociedade entender. Se esse evento fosse custeado com recurso próprio da vereadora, não haveria ilicitude. A ilicitude passa a quando esse evento foi custeado com recurso público. Mesmo havendo declínio, o fato aconteceu e a mancha na Câmara já foi apresentada. Nós analisamos todo o relatório, né? A gente teve todo o final de semana para analisar, também durante as oitivas. O coordenador da Casa Vermelha, durante seu testemunho, durante seu depoimento, ali a gente analisou que realmente houve sim um erro da vereadora Brisa Brack, né? Ele falando as coisas que tinham acontecido, que tinham cartazes, que tinha pulseira, né? A data do evento, o vídeo dela divulgando, dela convocando as pessoas para participar do evento, para comemorar a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Temos provas, né? Então, também fui a favor do relatório, fui a favor da cassação e em breve a população também verá meu voto como parlamentar, como vereadora durante a sessão. Com o encaminhamento da SEI, a decisão final vai para o plenário. Para a vereadora Brisa Brack ser cassada, é preciso que 20 votos sejam favoráveis ao parecer do relator. Espero que hajam com justiça, né? Que hajam com transparência, até porque nós estamos aqui pela população. Né? A casa precisa agir com transparência, precisa agir com compromisso, com seriedade. Nós estamos aqui para isso. Eu espero que eles ajam conforme a orientação do relator. E na sessão plenária desta terça-feira, a Câmara Municipal vai iniciar a votação do pedido de cassação da vereadora Brisa Brack. A presidência da Câmara vai reforçar a segurança e restringir o acesso ao plenário. Também foram convocados os suplentes dos vereadores titulares, que são impedidos regimentalmente de votar. A repórter Edesiane Moreno traz todas as informações. Após a aprovação do relatório final que pede a cassação da vereadora Brisa Brack, o plenário da Câmara Municipal de Natal se prepara para uma sessão decisiva nesta terça-feira, a partir das 9 da manhã. Os vereadores vão votar o relatório da Comissão Especial de Inquérito. Durante a sessão, não será permitido o acesso de público externo a nenhuma dependência da Câmara. Por meio de ato da mesa diretora da Casa, somente será permitido o ingresso de vereadores e suplentes convocados, 3 assessores parlamentares e 1 assessor de imprensa por gabinete, servidores indispensáveis para os trabalhos legislativos, Procuradoria Jurídica da Casa e servidores da Câmara devidamente identificados. Desde a instalação da SEI, os prazos legais seguem contados e o limite para que o relatório seja apreciado pelos parlamentares vai até 19 de novembro. Por isso, a sessão desta terça-feira ganha caráter determinante dentro do processo. Como denunciante, vereador Matheus Faustino e a própria denunciada, vereadora Brisa Brack, estão impedidos de votar, foram convocados seus suplentes, os ex-vereadores Albert Dixon e Júlia Arruda, responsáveis para exercer o voto em substituição aos titulares. Agora a gente muda de assunto aqui para falar de economia. Agilidade e facilidade. Foram essas as principais características que consolidaram o Pix como o principal meio de pagamento dos brasileiros. A ferramenta de pagamento digital completou neste domingo 5 anos de operação e já movimentou quase 30 trilhões de reais somente neste ano. Com o passar do tempo, o brasileiro viu o dinheiro deixar de ser o principal meio de pagamento. O Pix assumiu a liderança, fazendo a população, muitas vezes, deixar de lado as famosas moedinhas ou dinheiro de papel. Neste mês, a modalidade de pagamento digital completou 5 anos e até o final de 2025 pode movimentar cerca de 30 trilhões de reais, conforme previsão do Banco Central. No bairro do Alecrim, um dos principais pontos comerciais da capital potiguar, muitos comemoram a mudança, como é o caso do senhor Cláudio Roberto. Facilitou muito, a praticidade é grande com o Pix, né? Por quê? Tinha a questão do troco, que muitas vezes a gente não tem que ter dinheiro em espécie. Para quem trabalha em comércio tem que ter dinheiro em espécie, troco, para poder a pessoa chegar logo cedo, quando você abrir o comércio, tem que ter uma reservazinha para o capital de girozinho para dar um troco. Um Pix não, facilitou muito, porque você chega, a pessoa passa o Pixinho, todo mundo hoje tem um celularzinho e um planozinho, mesmo que básico,
para ter uma internetzinha, pronto. Aí você recebe o Pix e às vezes, muitas vezes, a pessoa chega aqui, questão de troco, como eu falei. Aí a pessoa diz assim, rapaz, você teria, se eu passar um Pix de R$4, você me daria 2 para me dar aqui no estacionamento que eu vou dar um flanelinha? Quer dizer, até isso contribui, né? Cláudio não é o único que celebra o Pix. Outros natalenses apontam que a forma de pagamento facilitou a vida da população. Porque o Pix agora é bem uma utilidade, né? Eu estou em casa, pago minha água, pago minha luz, pago minha internet, mando dinheiro para o filho meu que está em Santa Catarina. Então eu prefiro o Pix. É mais Pix, 90% é só Pix, 10% é em espécie ou cartão. A rapidez, facilidade de transferência, o TAI antigamente era um dia, né? Para você receber, o Pix cai na hora e o comprovante também, né? Se vier tudo certinho. Mesmo sendo amplamente utilizado no país, há quem ainda prefira o pagamento em dinheiro vivo ou cartão de crédito. Raramente eu recebo, raramente. Porque o meu irmão que vai, eu levo para ele, ele faz. Eu não recebo. Para se ter a ideia da relevância do Pix para o Brasil, somente no ano passado foram movimentados 26 trilhões de reais através do meio de pagamento. Isso equivale a 2 vezes o PIB do Brasil para 2024. De acordo com o Banco Central, para este ano, até outubro, já foram movimentados 28 trilhões. Ainda conforme dados do Banco Central, cerca de 170 milhões de pessoas físicas e mais de 20 milhões de empresas usam Pix. A funcionalidade do meio de pagamento hoje em dia virou muito mais que uma simples transação financeira. Atualmente, já é possível fazer cobrança e até pagamento por débito automático. Importante observar que o Pix, traduzindo para o mercado financeiro, ele é um pagamento à vista, né? Diferentemente quando você compra com cartão de crédito, ou você faz um parcelamento por boleto, por exemplo. Então isso é uma mudança no meio da forma da população brasileira realizar suas compras, né? Pagando à vista, essas pessoas correm, né, menos risco, logicamente, de se endividarem, né? Então ganha a população, né, que vai ter um maior controle financeiro, né, durante as suas despesas, mas também ganha o comércio, ganha o empresário, uma vez que aquele pagamento entra imediatamente na conta dele. Para o economista da Fé Comércio RN, a modalidade também aqueceu a economia. Você pagando à vista, você tem mais rapidez daquele empresário repor o estoque e voltar e fazer uma nova venda. Da mesma forma, gera um maior poder de compra para a população. O à vista sempre abre aquela possibilidade, na maioria das vezes, principalmente no comércio de rua, né, onde você tem a oportunidade de conversar, dialogar, tentar negociar o valor diretamente com o lojista e você conseguir um desconto. E o assunto agora é o Enem 2025. Começou nesta segunda-feira o prazo para o pedido de reaplicação das provas do Enem para aqueles candidatos que perderam 1 ou 2 dias dos exames. O repórter Pedro Araújo traz os detalhes. O pedido de reaplicação do Enem 2025 começa nesta segunda-feira, dia 17, e vai até o dia 21 de novembro, até meio-dia, no horário de Brasília. A solicitação deve ser feita exclusivamente na página do participante, no site do INEP, com login pela plataforma gov.br, onde o candidato deve enviar um documento em português que comprove o motivo pelo qual não pôde realizar o exame, que pode ser um problema logístico, desastres naturais ou doenças infectocontagiosas. Tem direito à aplicação os candidatos que não puderam fazer 1 ou 2 dias de provas por estes motivos, desde que comprovem a situação, como falta de energia, situações de desastres naturais ou doenças específicas listadas no edital, como tuberculose, coqueluche, meningites, varíola, monkeypox, influenza, poliomielite, sarampo, Covid-19, entre outras. Cada pedido será analisado individualmente pela equipe do INEP e apenas os aprovados terão direito à reaplicação, que ocorrerá nos dias 16 e 17 de dezembro de 2025. O candidato só fará a prova no dia que não conseguiu realizar no exame original. Os resultados dos candidatos que fizeram a reaplicação sairão junto com os resultados gerais do Enem, para garantir igualdade no acesso às vagas nos processos seletivos. O IBGE vai ampliar a coleta da pesquisa de orçamentos familiares no Rio Grande do Norte. As atividades já começam nesta terça-feira. O repórter William Medeiros tem mais informações.
Os agentes do IBGE vão iniciar uma nova fase de coleta de dados da pesquisa de orçamento familiar de 2024 a 2025 a partir de amanhã. Eles seguem até o dia 10 de fevereiro do próximo ano e devem percorrer cerca de 408 residências em 24 municípios aqui do Rio Grande do Norte. A gente vai acompanhar agora a fala do coordenador de pesquisa do IBGE, Jailson Peregrino, que vai dar mais detalhes a respeito do que vai ser questionado durante essa ação. A POF questiona as despesas individuais e coletivas daquela casa, daquele domicílio. Então todos os moradores eles vão preencher para nós o questionário com as suas despesas individuais durante uma semana, que são de transporte coletivo, de combustível para moto ou carro, de consumo de tabaco ou fumo, de jogos de loteria esportiva, de alimentação fora de casa. Tudo isso são despesas individuais. E as coletivas são as contas de água e luz, conta de telefone, conta de internet, conta de gás e etc. Nós já visitamos dentro do Rio Grande do Norte 2.349 famílias, ou seja, domicílios, durante o período de um ano, e foi estendido o prazo por mais 3 meses, e vamos visitar 408 domicílios, espalhados em 24 municípios do Rio Grande do Norte. Jailson também vai comentar o principal motivo da pesquisa ser ampliada aqui no estado e assegurar também à população a respeito da destinação dos dados coletados. A POF foi ampliada no Rio Grande do Norte e mais 8 estados da federação, pela baixa adesão da população em responder os questionários do IBGE. Eu quero esclarecer também que a população pode ficar tranquila que os dados coletados por nossos entrevistadores são extremamente confidenciais e só servem para fins estatísticos, não sendo possível ser distribuído para nenhum órgão governamental ou para qualquer pessoa física. Vale lembrar que os agentes do IBGE vão passar em cada casa portando documento de identificação, contendo nome completo, CPF e número de inscrição. A população pode entrar em contato através do número 0800 721 8181 para obter mais informações. E você vai ver a seguir, começou o período de matrículas especiais nas redes estadual e municipal de ensino. E ainda, botão do pânico para mulheres vítimas de violência completa 6 anos com a marca da prevenção de feminicídios aqui no estado. O Câmara Repórter, segunda edição, volta em instantes. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Nesta segunda-feira, começou o período de solicitação de matrículas especiais para novos alunos das redes estadual e municipal de ensino. A iniciativa é voltada para atender estudantes com deficiências, transtorno de espectro autista ou superdotação. De acordo com a subcoordenadora de Educação Especial do Estado, Maria do Carmo Severo, a medida tem como objetivo organizar com antecedência os serviços e recursos necessários para garantir a acessibilidade física, linguística, metodológica e pedagógica. Planejamento para mobilizar a rede de serviços necessários, os recursos necessários, a formação de profissionais para que esses estudantes possam conhecer a escola da qual eles serão pertencentes, né? E então, lembrando que a matrícula para novos estudantes com deficiência ou transtorno do espectro do autismo.
As solicitações de matrículas para as escolas estaduais devem ser feitas pelo Sistema Integrado de Gestão da Educação até 5 de dezembro. Maria do Carmo destaca que pais ou responsáveis que encontrarem dificuldade no processo podem procurar apoio diretamente nas escolas da rede. Pode se dirigir à escola, né, e fazer a solicitação de matrícula. Tem 3 dias para efetivar a matrícula após a solicitação, apresentando os seguintes documentos, né? O plano de atendimento educacional especializado, que é o PAE, o PEI, que é o plano educacional individualizado, o laudo, o parecer psicopedagógico, o parecer de uma avaliação biopsicossocial, né? Ou o relatório pedagógico. Então, esses documentos vão subsidiar a validação da matrícula. Simultaneamente, logo, né, a validação da matrícula, a escola informa no sistema, né, se realmente o estudante teve suas informações prestadas adequadamente e valida a matrícula em seguida. Não tem um período tão estendido. Ela explica que os estudantes passarão por uma avaliação pedagógica no início das aulas. Após o estudante ingressar na escola, é realizada a avaliação pedagógica inicial. E a avaliação pedagógica inicial vai validar a solicitação do professor de apoio. Atualmente, a Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte atende 7.693 estudantes com espectro autista, superdotação ou alguma deficiência. No município, são 4.292 alunos com matrículas especiais. A matrícula antecipada para a educação especial também teve início nesta segunda-feira na capital potiguara e segue até 30 de novembro. A solicitação é feita pelo portal de matrícula Natal e a divulgação do resultado está prevista para 2 de dezembro. Nesse período agora da pré-matrícula, da matrícula antecipada, basta que se faça o cadastro, né? O site é autoexplicativo, né? Ao momento em que vocês acessam, vocês terão lá a divulgação de todos os documentos necessários, desde o histórico escolar, os documentos pessoais, até a comprovação da deficiência. O secretário adjunto de Gestão Escolar de Natal, Adson Soares, reforça que pais ou responsáveis que não consigam fazer a solicitação online podem procurar presencialmente uma das 147 unidades escolares do município. Prevenção dos feminicídios. Esse é o principal ganho para mulheres vítimas de violência que contam há 6 anos com o sistema de botão do pânico, monitorado pela Secretaria de Segurança do Estado. O sistema reduziu significativamente a reincidência dos casos de violência doméstica aqui no Rio Grande do Norte. O nome técnico é Unidade Portátil de Rastreamento. O botão do pânico, como é mais conhecido, tem auxiliado na proteção de mulheres vítimas de violência. Implementado há quase 6 anos no estado, a ferramenta tem evitado feminicídios. Desde que a medida foi implantada, desde 2019, nenhum caso de feminicídio envolvendo vítima que é acompanhada por botão do pânico foi registrado. Então nós temos esse trunfo de dizer que a medida de fato ela é eficaz. Desde o início, nenhuma ocorrência de feminicídio foi constatada. Atualmente, 62 mulheres utilizam o equipamento, a maioria na Grande Natal. O dispositivo permite resposta imediata em situações de risco, em virtude de determinação judicial ou da Delegacia de Atendimento à Mulher. Dos 12 feminicídios registrados de janeiro a agosto deste ano, nenhuma vítima utilizava o botão. O acionamento do botão pode ocorrer de 2 formas: a manual, quando a mulher aciona, ou de forma automática, quando o agressor, que é monitorado por uma tornozeleira eletrônica, ultrapassa o raio estabelecido pela Justiça. É um botão discreto, uma estrutura única, ele tem um único botão de fácil acesso. Quando ela se sente ameaçada ou quando tem alguma informação de que o seu agressor estar próximo, ela simplesmente aperta o botão. Esse botão ele encaminha em tempo real uma comunicação para a nossa central, que funciona 24 horas, e aí os nossos operadores iniciam um protocolo de segurança para poder fazer o acompanhamento dela. O monitoramento ocorre 24 horas numa sala específica no Centro Integrado de Operações, onde atuam policiais penais. O tempo no qual a mulher utiliza a ferramenta varia caso a caso.
há um protocolo de atendimento que pode envolver a Polícia Civil e também a rede de proteção. Se os policiais identificarem que o monitorado está se aproximando da zona em que ele não deve se aproximar, eles acionam o protocolo de despacho de viatura. Então, a viatura mais próxima que estiver do endereço dela ou do local do apenado, ela é encaminhada em tempo real para que ele possa fazer a intervenção, a Polícia Militar. A Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERJ, abriu um novo processo seletivo com vagas para professor do Magistério Superior. O repórter William Medeiros traz outras informações. A UFES abriu 24 vagas para concurso público de professor do Magistério Superior. As oportunidades abrangem as cidades de Angicos, Caraúbas, Mossoró e Pau dos Ferros. As inscrições já começam no dia 26 deste mês e seguem até o dia 8 de janeiro do próximo ano, exclusivamente pela internet. Vale lembrar que o processo seletivo é composto por etapas classificatórias e eliminatórias, compostas tanto por prova escrita, memorial, plano de trabalho, aptidão didática e exame de títulos. Vale lembrar que quem quiser mais informações pode acessar o site ufesa.edu.br. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, está com inscrições abertas para cursos de graduação para o primeiro semestre de 2026. Saiba agora como funciona esse processo seletivo e quais são as oportunidades. O IFRN está ofertando 305 vagas em cursos de pós-graduação distribuídas entre os campi de João Câmara, Lages, Natal Central, Parelhas, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e também São Paulo do Potengi. As inscrições custam R$ 80 e podem ser realizadas pelo portal do candidato até o dia 30 de novembro. Candidatos do CadÚnico e de famílias de baixa renda podem solicitar a isenção até o dia 9 de novembro. O processo de seleção será realizado a partir da análise do histórico e do currículo acadêmico, de acordo com critérios definidos no edital. O documento também garante reserva de vagas, 20% para candidatos pretos, pardos e indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência, além de oportunidades para profissionais efetivos da rede pública. As áreas disponíveis vão desde a educação ambiental e ciências humanas até a engenharia de segurança do trabalho, o ensino de teatro, gerenciamento de obras e estudos linguísticos. O resultado final será publicado no dia 4 de fevereiro e as pré-matrículas acontecem entre 6 e 9 de fevereiro do próximo ano. A Marinha do Brasil abriu um processo seletivo com mais de 500 vagas para oficiais temporários. 14 delas destinadas para Natal, com salários acima de R$ 9.000. As inscrições para o processo seletivo estão abertas até o dia 8 de janeiro de 2026. Para participar, o candidato precisa ser brasileiro nato, ter entre 18 e 40 anos na data da incorporação, possuir nível superior na área desejada e registro no Conselho da Profissão, se for o caso. A taxa de inscrição é de R$ 140. O concurso oferece um salário inicial acima de R$ 9.000, com contrato temporário que pode durar até 8 anos. Além disso, os oficiais têm assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa durante o período. O processo seletivo conta com 6 etapas: prova objetiva, prova de títulos, checagem documental, inspeção de saúde, teste físico e designação para a incorporação. A prova objetiva será no dia 22 de fevereiro de 2026, com mais de 40 questões de língua portuguesa para a maioria das áreas e 50 questões específicas para a medicina. Confira as 14 vagas destinadas para Natal. Cirurgião dentista, enfermagem e direito possuem 2 vagas cada. Fisioterapia, administração, comunicação social, vistoria naval nível 1, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia metalúrgica e engenharia naval possuem 1 vaga cada. Depois do concurso de formação, o aprovado começa como guarda-marinha e pode ser promovido a segundo-tenente em 6 meses, com chance de chegar a capitão-tenente durante os 8 anos de serviço. Para se inscrever, é preciso mandar um e-mail para este endereço: com3dn.concurso@marinha.mil.br. E você vai ver a seguir uma entrevista aqui no estúdio com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Roberto Wagner. Ele fala sobre as ações de fiscalização realizadas pelo CREA no combate ao exercício ilegal da profissão e também um balanço dos 2 anos de atuação na presidência do Conselho.
Não saia daí que nós voltamos já. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Estamos de volta aqui com Câmara Repórter, recebendo aqui no estúdio o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, o CREA, o Dr. Roberto Wagner, para conversar com a gente sobre uma série de ações que o CREA tem realizado para fiscalizar principalmente o exercício ilegal da profissão. Roberto, seja muito bem-vindo aqui para conversar conosco. Agradeço aqui o espaço e é o CREA também ocupando o espaço, protegendo a sociedade. Então a gente tem, na nossa gestão, a gente tem trazido isso numa camada muito pulsante, daí a nossa preocupação de estar sempre indo além da nossa obrigação legal, que é fiscalizar e regular a profissão, mas também temos o nosso dever de proteger a sociedade. Isso. Esse trabalho de fiscalização, na verdade, é uma missão contínua que o CREA tem em relação ao combate ao exercício ilegal da profissão de engenheiros e de agrônomos também, doutor Roberto. E no início agora desse mês de novembro, vocês intensificaram esse trabalho. Quais os resultados, os balanços até aqui dessa fiscalização? Fizemos uma força-tarefa aqui na região da Grande Natal, envolvendo as diversas modalidades. Desde a construção civil, que é a mais pulsante, engenharia mecânica, agronomia, engenharia elétrica. E na engenharia elétrica, digamos, na modalidade elétrica, a gente há um destaque para os carregadores veiculares, que tanto tem se popularizado aí nos condomínios. Então, a nossa fiscalização ela foi orientada para que a cada fiscalização fosse verificado se haveria ali um carregador instalado, se haveria ali também um responsável técnico e como tinha sido aquela instalação. Dada a vista a nossa preocupação de ser uma carga potente, uma carga que funciona por muitas horas. Sim. E não há espaço para improvisos. Então, é o CREA protegendo a sociedade, provocando também esta sociedade que contrate um profissional habilitado e que de fato tenha conhecimento para projetar, executar as instalações de carregadores de carros elétricos. Exatamente. E diante desse cenário novo dos carros elétricos, como o senhor está falando aí, que esse trabalho também se debruçou sobre isso, há um olhar mais atento em relação, principalmente, por exemplo, a prédios que têm uma idade mais avançada, prédios mais antigos, para a instalação desses equipamentos em termos de instalação elétrica. Tem um olhar mais atento do que construções mais novas, doutor Wagner? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente porque é um advento recente e que os prédios não havia previsão de carga, e são cargas potentes, como aqui eu já falei. Então, o nosso olhar, o alerta para que um profissional seja contratado, existe uma sequência que é, primeiro, um estudo de demanda do prédio, para fazer uma avaliação se aquele prédio consegue atender a quantidade de carros. Existe uma demanda também, no caso de apartamentos, se a unidade individual também consegue atender o incremento deste carregador. E aí, por fim, o projeto e execução. Então, são etapas que, por mais simples que seja, do ponto de vista da execução técnica, de ligar um carregador, são 3 ou 5 fios, para eu que sou engenheiro eletricista. Sim. Então é simples, mas o que está por trás há uma complexidade que pode pôr em risco tanto o patrimônio como vidas, enfim, e a própria estrutura de um prédio. Então é muito preocupante, inclusive Corpo de Bombeiros tem dado a sua contribuição, há uma discussão mundial, onde as baterias de íons de lítio
traz um novo cenário. As baterias estão cada vez mais seguras. Se a gente compara o carro elétrico com um carro a combustão, a chance de um carro elétrico é cerca de 60 vezes menor de ter um incêndio. Mas o incêndio ainda há preocupação, daí o nosso cuidado, principalmente com as instalações elétricas. E principalmente também porque essas baterias, assim, uma vez que um carro desse venha a incendiar, combater o fogo é uma complicado, dificuldade. Não é como uma o dificuldade. fogo de um veículo a combustão. Exato, né, exato. Então, digamos assim, é um fogo diferente, que o mundo todo ainda está a dominar a técnica absoluta, ainda não existe um consenso com a técnica. Eu tenho tido contato, participei de comitê nacional, em contato com o Corpo de Bombeiros de São Paulo. A boa notícia é que já está se utilizando menos água do que o previsto. Se previa cerca de 30 mil litros d'água para combater um fogo num carro elétrico. E a gente já tem relatos desse combate ser feito com cerca de 4.500 litros. Então, há um dado favorável, mas é muito pertinente e é importante que a gente destaque que é coisa de profissional. Não é qualquer um. Eu tenho um eletricista. Desde que esse eletricista seja orientado por um engenheiro que estudou, projetou e fez a avaliação de riscos. Exatamente. Isso aí, no caso do ponto de vista dessas instalações elétricas, mas infelizmente semana passada também foi registrado um grave acidente em São Gonçalo, em uma construção onde 2 pessoas morreram. E o CREA constatou que não havia responsável técnico, é isso, doutor? Não havia registro, não havia alvará de construção. E assim, a gente tem essa grande preocupação. O CREA realiza cerca de 1.000 a 1.200 fiscalizações por mês e cerca de 700 a gente encontra ali o exercício ilegal da profissão. É desde do construtor, é de alguém que está ali tentando fazer uma usina solar sem ser engenheiro, é alguém que está tentando manipular, fazer um receituário agronômico sem ser engenheiro agrônomo. Tem de diversas ordens e nos causa muita preocupação porque envolve, neste caso, aí foi a pior multa. Foi o pior dano que pagou com a própria morte. Então, assim, isso nos causa muita consternação, preocupação e é incansável o nosso combate ao exercício legal, porque a gente sabe da gravidade do que isso pode provocar. Também nesse ano, doutor Roberto, outros acidentes que chamaram a atenção do CREA diz respeito à reforma e ao estado de muitas marquises em prédios comerciais aqui da nossa cidade. Que também resultado se tem desse trabalho, com um olhar até que o CREA fez em relação aos prédios da Ribeira. Isso, exatamente. Isso nos trouxe um parâmetro, uma sensibilidade a partir que a gente começou a enxergar que na Cidade da Esperança houve um sinistro, aqui em Lagoa Seca houve outro. Então, nós nos mobilizamos em conjunto com a Defesa Civil, a Secretaria, a Vice-Prefeita nos deu um apoio imenso. E aí convocamos universidades, convocamos também o Instituto Brasileiro de Perícia e Avaliação e fizemos num sábado pela manhã uma varredura na Ribeira. Encontramos ali diversas fachadas com problemas, diversas marquises na iminência do colapso. Fizemos um registro fotográfico e encaminhamos isso tudo para a Prefeitura. E a Prefeitura está tomando medidas para acionar os proprietários para que a gente venha evitar o pior. Porque ali tem questões de tombamento, tem diversas questões envolvidas. Mas o que a gente está aqui, está passando gente embaixo da marquise. Isso tá? mesmo. Então, de fato, a gente traz a nossa contribuição para fazer esse alerta. Uma vez que nós não temos o poder de polícia para interditar. O nosso poder está em fiscalizar o exercício profissional, mas nesse caso nós somos além. A gente está aqui falando de construção civil, da parte de engenharia elétrica, mas o Conselho também se debruça sobre a agronomia, enfim, faz parte do Conselho. Também há preocupação em relação a essa área? Há uma preocupação muito forte, porque a gente, como está no campo, a fiscalização é mais dificultada, mas nós estamos investindo em sistemas via satélite para identificar a cultura e nosso fiscal hoje, pessoal, nós já temos treinamento com drones, a gente encontrou já culturas de 120 hectares, 150 hectares e não tinha ali um engenheiro responsável. E ali havia manipulação de produtos químicos, defensivos agrícolas que não seguiam um receituário agronômico de quem estudou e tem a capacidade para assim agir. Então, é aquela história, termina a gente comendo veneno.
E né? É um assunto realmente muito sério. Muito sério, porque a gente não consegue perceber, chega à mesa da gente, a gente não tem a percepção. Mas estamos aqui muito fortemente neste combate, estamos para assinar um convênio nacional com a Polícia Federal, com um sistema via satélite, e também estamos fazendo cruzamento de dados para, principalmente, a gente ir a todas, a gente tem que melhorar, e é um compromisso da nossa gestão, da gente avançar mais no campo, porque a gente sabe que lá há exercício ilegal também. Isso. Doutor Roberto, nesse mês agora de novembro, o senhor está completando 2 anos de gestão à frente do CREA. Que balanços, que projetos também, além desse trabalho intenso de fiscalização em relação ao exercício da profissão, mas que outros projetos também que o senhor defendeu lá no início para se eleger e que traz de balanço nesses 2 anos? A gente traz aí uma pegada muito forte da manutenção preventiva. Tá? Em 31 de janeiro nós questionamos DENIT, DR, Prefeitura Municipal de Natal, Prefeitura Municipal de Mossoró, Secretaria de Infraestrutura Estadual, cobrando: senhor entes, me apresente os planos de manutenção dos equipamentos públicos. Que equipamentos? Passarelas, pontes, viadutos. E estamos aí, porque entendemos que nesses equipamentos põe em risco a nossa sociedade. Sim, tá? Claro. O DENIT tem um mapeamento muito interessante, isso tem avançando, a gente fez provocação na Secretaria de Infraestrutura, estamos conversando com a Prefeitura de Natal e Mossoró, então nós estamos aí abordando. Hoje à noite estará lá no CREA o secretário Tiago Mesquita, onde receberá uma contribuição sobre a lei de inspeção predial. Então também nós estamos assim adentrando, dando a nossa contribuição. Por outro lado, em dezembro vamos desencadear uma força-tarefa, na verdade uma fiscalização preventiva integrada. Visitaremos todos os estádios de futebol para fazer um relatório inicial, para ver o estado desses estádios, onde vai acontecer o campeonato estadual, para que dê tempo, para que, se for o caso, contrate as consultorias de engenharia e ataque o mal onde tem que ser atacado, tá? Exatamente. Porque a gente vê todo ano, quando na iminência do campeonato iniciar, eita, não tem a BITS, não tem a VCP, então a gente está se antecipando um pouco para dar um tempo para que o proprietário do estádio ele venha ali tomar as medidas, uma vez que a gente já teve um olhar de uma equipe multidisciplinar. Nós não faremos uma perícia profunda, específica, mas faremos um acompanhamento visual, trazendo a provocação. Do ponto de vista dos profissionais, nós temos um grande projeto, que é o projeto CREA Hub. É um projeto onde a gente utiliza as relações do CREA para trazer conexão também para os profissionais e empresas. Sim. E aí nós atraímos parceiros como o SEBRAE, como o Cicobi Potiguar e as universidades, e lançamos, por exemplo, a primeira jornada de capacitação. Capacitação essa que não está voltado para a engenharia, mas está voltado para o exercício da engenharia. A gente traz aí modelagem de negócios, introdução à inteligência artificial na prática, e técnica de venda, negociação, normas e regulamentações. Então, todas aquelas skills que estão ali vinculadas à atividade profissional, mas que a gente não vê na faculdade. Exatamente. Tá? A gente continua com um programa muito forte, que é o Capacita CREA Mútua, que surgiu quando da minha amiga, então conselheira, presidente do CREA, hoje conselheira federal, Ana Dalgise, ela conseguiu instituir um projeto Capacita CREA, que a gente vai tratar de infraestrutura, de dimensionamento de academia, de dimensionamento de estruturas físicas, elétricas. Aí, recentemente, a gente trouxe um sobre para-raios. Para-raios é um dispositivo que fica em cima dos prédios a proteger de intempéries naturais. Então, e aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, tem uma grande incidência. Isso, né? Então a gente já trouxe de geologia, já trouxe de diversas áreas. Então, na área técnica, a gente continua mantendo esse programa, mas na área do exercício profissional, para melhorar a competitividade do profissional e das empresas, a gente está trazendo essa jornada. Também temos aí um benefício, que é permitir que o profissional abra a sua empresa no endereço fiscal do CREA. Olha, muito interessante. A gente já está com quase 20 empresas, nós lançamos em junho isso aí, já estamos com 20 empresas que já tem o endereço do CREA. Então, estamos para lançar já uma plataforma que traz como
por trás da inteligência artificial, que eu não procuro só pelo engenheiro, eu procuro pelas atribuições que ele pode ser. Se ele domina construção de prédios verticais, se ele domina, ele é especialista em pavimentação, e aí dá o match do outro lado, por outro lado também. Além facilitar a busca pelo profissional mais habilitado. E também facilitar o profissional por vagas ofertadas. Tá? Então, nós estamos aí em busca, usando as conexões do CREPA para também conectar os profissionais, as empresas e as oportunidades. Exatamente, muito bom mesmo. Propicia o crescimento e o fortalecimento, com certeza, da atividade desses profissionais. Isso beneficia o próprio conselho, uma vez que, como eu sempre escutei lá do meu avô, e demorei para entender, mas aquela história de quanto mais cabra, mais cabrito. Sim. Então, quanto mais profissionais atuando e conseguindo prosperar, o nosso conselho também se mantém mais forte. Com certeza. Dr. Roberto Wagner, presidente do CREA, agradeço a sua participação aqui conosco, trazendo essas informações, né, e todo esse trabalho que vem sendo realizado nesses últimos 2 anos. Eu que agradeço o espaço e o CREA está sempre à disposição. Muito obrigada. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também sobre o que acontece na nossa cidade. Tchau.